Olá, queridos ouvintes, todos vocês que nos acompanham ao canal da Igreja no Gama. Tudo bom? Vocês que nos assistem, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem. Hoje, com esse livro, O Caráter do Homem de Deus. É a primeira mensagem desse livro. E aqui nós vamos ver quem é o homem de Deus. Como deve ser o seu caráter? Como ele deve reagir diante de Deus? Ou podemos também dizer, hoje, quantos cristãos podem ser chamados homem de Deus? Né? Então, na luz da palavra, o Senhor vai nos mostrar quem realmente é o homem de Deus. Dentro do livro de Timóteo, eu vou ler para vocês aqui. Fala aqui. 1 Timóteo 6, 11, fala assim. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para qual também foste chamados, e a quem fizeste de boa confiança perante muitas testemunhas. Aqui Paulo, ele está dando essa palavra para Timóteo. Ele chama Timóteo de um homem de Deus, né? Tem versão diferente, né? Aqui ele fala, né? Tu, porém, ó homem de Deus. Lá em 2 Coríntios, também ele chama Timóteo de um homem de Deus, né? Então, essa é uma palavra para nós, uma reflexão para nós, uma pergunta para nós, né? Quem pode ser chamado um homem de Deus, né? Quem tem o caráter de um homem de Deus? Aqui, por que Paulo, ele chama Timóteo assim? Ele fala assim a Timóteo, foge destas coisas. Antes, né, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. No início do capítulo, do versículo, por que ele fala foge dessas coisas? Aqui ele estava falando para Timóteo, porque na igreja em Éfeso havia muita coisa, havia pessoas que haviam buscado outros ensinamentos, outras doutrinas, né? Pessoas que se desviavam da fé, seguindo muitas coisas, né? Caducidades da letra, seguindo pensamentos, seguindo filosofia, né? Havia uma mistura, uma contaminação ali naquela igreja. E Paulo deixou Timóteo ali para cuidar, para zelar, né, da vida espiritual dos irmãos. Então ele falou, cuidado, não se contamine, cuidado com essas coisas, né? Ou seja, antes disso, segue. O que você deve seguir? Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ou seja, dentre essas coisas que está aí fora, né, todo tipo de corrupção, tanta coisa, né, tanto pecado, tanta impureza, tantas coisas que tem aí fora, né, nós estamos aí para levar a palavra, para zelar da igreja, cuidando, né, das pessoas, cuidando da nossa família. Nós não podemos nos misturar com esse sistema, nos envolver com as distrações, né, com a filosofia, com sutilezas, né? Não, nós devemos seguir a fé, aqui ele fala, né? Segue, porém, a justiça que é a palavra de Deus, segue, porém, a piedade, que é o amor, segue, porém, a fé, e segue, porém, a constância. Seja constante, né, na palavra, no ensino, na revelação, né, na palavra profética. Seja constante, né, na sua busca ao Senhor, né, e na mansidão. Seja uma pessoa mansa, não se envolva em discussões, em contendas que de nada aproveita. Paulo disse para ele que essas contendas, o que eles discutiam, não levavam eles acerca do crescimento espiritual. Só trazia contenda, só trazia discussão antes do que é o serviço de Deus na fé. Ou seja, essas coisas, irmãos, quando vocês se encontrarem em algum momento em situação de contenda, isso e aquilo, não se ocupe, não se envolva, porque isso não promove crescimento. Pelo contrário, promove divisão, vai haver contenda, vai haver ira, né? Nós não devemos nos envolver com essas coisas. Então isso, Paulo estava ali
exortando a Timóteo. Ele falou assim, combate o bom combate da fé, né? Ele falou, Timóteo, você tem um combate, você tem uma carreira, você tem um caminho, você tem que olhar para isso, não se distraia com essas coisas, né? Então hoje é um perigo para nós, tem tanta coisa aí fora, é tanta informação, é tanta conversa, tanta coisa negativa, e isso pode nos distrair. Não devemos dar atenção a isso, devemos focar. Nós temos um alvo, um caminho, uma meta, uma carreira, né? Um combate da fé. Nós temos um caminho a trilhar. Então vamos estar olhando para o Senhor, seguindo as mensagens, ouvindo, nos alimentando, nos alinhando com a palavra profética, né? Não vamos dar ouvido a essas fábulas, a tantos falar aleatório, né? Que acontece aí fora. Ele fala assim também, toma posse da vida eterna. Então, nós, irmãos, por meio da palavra, nós já temos a vida eterna. O homem de Deus é aquele que tem a vida eterna. Então, devemos tomar posse disso. Eu sou o homem de Deus. Você deve dizer todos os dias, eu sou um homem de Deus. Isso não vai me contaminar. Toda essa morte, todo esse falar, todo esse caos que está aí fora, não vai me abalar, porque eu sou um homem de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Toma posse. Agarra, é seu, a vida de Deus que está em você. Então você agarra nisso, né? Toma posse da vida de Deus, né? Amém? Aí aqui ele ainda fala assim, agora eu vou ler para vocês. Tu, porém, segue a justiça, como eu falei para você, a paz, a fé, o amor e a constância. Aí ele ainda fala que em 2 Timóteo 3,17... a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele fala, Timóteo, o homem de Deus, ele segue assim, ele é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma pessoa que labora na palavra, que busca, que ouve mensagens, que está orando, que está sempre, né, igual como eu disse, sempre se alinhando à palavra atual, né? Ele está se habilitando para a boa obra, para o serviço de Deus, né? Ele não se envolve com questões exteriores, né? Então esse é o homem de Deus. Isso devemos atentar, né? Seguir isso, né? Agora eu vou ler só mais um versículo para vocês aqui para encerrar. Timóteo 4, sim, 4:5. Seguindo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, ele está falando aqui, o homem de Deus, ele é aquele que é sóbrio, ele é equilibrado, ele pondera as coisas, não é uma pessoa desequilibrada, ele é sóbrio, ele é vigilante, né? Ele fala assim, em todas as coisas, né? Em tudo ele tem sobriedade, ele sabe analisar, não, isso agrada o Senhor, isso não. Nós precisamos ser pessoas sóbrias, irmãs, pessoas constantes, né? Tem que ter o nosso equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual. E que ele fala assim, e faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então o homem de Deus é o que faz o trabalho de um evangelista. Ele está sempre levando a palavra, falando, enviando mensagens, né? Ouvindo uma palavra, envia para alguém. Esse é hoje, né? É o caminho. Então vamos fazer isso, né? Isso é um homem de Deus, um homem que leva a cabo a economia, o dispensar a palavra profética sempre às pessoas. Esse é o trabalho de um evangelista. Ele ganha algo da parte de Deus, ele compartilha, ele fala, ele transmite a alguém. E aqui ele fala no final, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o nosso ministério, o ministério de um homem de Deus, é levar a palavra de Deus. Amém? Então, se você gostou dessa mensagem, dê o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você continue recebendo mais mensagens que vai acrescentar muito na sua vida espiritual. Amém? Acompanhe essa série desse livro, a série de mensagens. Todos os dias o canal tem um vídeo novo, uma mensagem nova para você. Amém? E coloque lá nos seus comentários de onde você está. É importante para nós saber de onde você nos assiste. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.